Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre personalidades múltiplas na projeção astral. Eu tive uma experiência que eu já fiz um vídeo, eu vou reagir a esse vídeo, porque ele é uma experiência com personalidade múltipla. Tá bom? Vamos lá então. A gente precisa primeiro entender como que a ciência vê a questão de personalidades múltiplas, né? E depois o espiritismo, a apometria. Segundo a ciência, ou o que existe antes da apometria, quem cunhou o termo de personalidade múltipla? Foram 3 pessoas. Não há um único autor consensualmente creditado por cunhar o termo exato, e o primeiro nome foi Síndrome da Personalidade Múltipla. O termo Síndrome da Personalidade Múltipla, hoje mais conhecido como transtorno dissociativo de identidade, começou a ser usado mais amplamente no final do século XIX. Pierre Janet, 1859 a 1947. França. 2 Morton Prince, 1854 a 1929. 3 Eugene Azam, 1822 a 1899. França. Só para ficar registrado que esses autores não eram espíritas e não acreditavam em nada espiritual. Estou citando eles, pois não tem como falar de personalidades múltiplas segundo a apometria, sem dizer os nomes dessas pessoas que praticamente criaram o nome síndrome da personalidade múltipla que na apometria é estudado, como personalidades múltiplas. Primeiro o doutor Azam, que cada uma das personalidades secundárias operava um hemisfério cerebral. Não podia, portanto, haver mais do que 2, e assim, as demais foram ignoradas. Sua posição não difere substancialmente da adotada no caso Eve, apoiado no esquema básico de que as 2 Eves primitivas fundiram-se numa terceira. Também aqui as demais personalidades foram ignoradas, ainda que não explicitamente, em proveito da doutrina da duplicidade. O Dr. Morton Prince também decidiu, no caso Beauchamp, ignorar as demais personalidades, a fim de permanecer com a tese da personalidade dupla, que acabou revelando-se insustentável, extraído do livro Condomínio Espiritual, do Hermínio C. Miranda. Na visão apométrica, essas personalidades múltiplas podem ser fragmentos psíquicos de uma encarnação atual ou passada, eus paralelos ou desdobramentos de consciência, espíritos obsessores que se infiltram no campo energético e interferem na psique, criações mentais, formas pensamento, que ganharam autonomia. Segue o vídeo de personalidades múltiplas na projeção astral. Eu fui tirado do corpo físico por um mentor. E depois eu fiquei consciente. Eu percebi que eu estava indo de carro para algum lugar, eu fiquei consciente. Foi uma projeção patrocinada. E eu fiquei dentro de um carro, eu vi o carro eu não conseguia entender que carro era aquele. Mas aí eu comecei a olhar para trás e eu vi que tinha gente comigo, tinha umas 3 pessoas. Aí o meu mentor começou a falar lá atrás, falou, nós estamos indo numa casa lá em Alphaville, de um encarnado. E aí nós chegamos lá em Alphaville, eu sei que era Alphaville, que eu vi lá, eu trabalhei lá, eu conheço. E nós entramos num condomínio lá. Eu não vi o nome do condomínio, eles não deixaram eu ver. Um monte de informação que eu busquei, eles não deixaram eu ver justamente para mim não ficar falando aqui. Nem quem era a pessoa, porque é uma coisa pessoal, né? Então nós entramos dentro da casa, não deixaram eu ver a casa por fora. Era uma mansão. Nós entramos lá e aí eu percebi pelo sol que já ia dar umas 5 horas da manhã. Aí entramos dentro da casa dele e ficamos na sala dessa pessoa. Aí o meu mentor começou a falar para nós assim, observe um pouco a energia. Era justamente a energia familiar que a gente estava estudando. Aí uma pessoa que estava lá falou assim, era uma menina, falou assim, ele se sente meio deslocado da mãe e do pai. A mãe e o pai parece que ficou muito ausente, né, na infância dele, na adolescência, e agora ele já é um homem feito. Isso aí está registrado no campo de força familiar dele. Aí o meu mentor falou, realmente ele foi criado pela babá, a mãe e o pai
nem ligava muito pra ele. Fingia, né, que ligava, mas não liga. No fundo não tinha aquele carinho que uma mãe e o pai têm de ficar abraçado, não tinha paciência. Então quem cuidava era a babá. Então o mentor falou para nós assim: ele se encontra deitado dentro do quarto e apontou para uma porta que estava fechada, né? Então nós estávamos na sala e ele apontou para a porta do quarto. Então ele prosseguiu, né? Ele falou assim, ó, daqui a pouco vocês vão ver coisa aqui que eu trouxe para vocês verem a respeito de personalidade. Vocês vão ver, né? Não é só ouvir nem sentir, vocês vão ver. Porque até aquele momento a moça só estava tendo percepção, né? Então esse professor que levou a gente lá, né? Ele falou assim, ó, vou mudar a frequência vibratória de vocês e vocês vão começar a ter clarividência. Vocês vão ver em outro plano, né? Ou seja, era clarividência na projeção astral. Então, a partir daí, a gente vai começar a ver as personalidades, como que se vê uma pessoa. Como que se eu estivesse na rua e vendo as pessoas. Olha, você olha para uma colega sua, um colega seu, e você está vendo ele ali. É dessa forma que eu vi as personalidades. É dessa forma que eu vou relatar a experiência. Então, esse mentor mostrou a foto do encarnado que estava lá dentro do quarto, né? No que ele mostrou a foto, né, a porta começou a mexer. Começou a balançar, tremer. Mas foi uma coisa assustadora. Parecia que explodia a porta. E tremendo, a porta, o meio dela ovalava para dentro e para fora e tremendo. O mentor tinha falado que ia mudar a nossa frequência, mas eu não sentia mudança. E só sei que a porta abriu. Saiu de lá, mais ou menos, umas 15 pessoas de uma vez. Foi um estouro. Brotou assim, saindo da porta. Né? Ele tinha falado que ia mudar a nossa frequência, que a gente ia ter clarividência. Só observei isso. Isso aí que foi a mudança que eu observei. Fora isso, eu não senti a mudança de vibração da minha frequência vibratória. As pessoas que saíram de lá eram de várias aparências, assim, de várias etnias. Homens, mulheres, criança, jovem. Só que eles tinham sempre, se olhava perto do olho, parecia com a imagem da foto, com a ponta encarnada, com a pessoa que estava encarnada lá, que o mentor mostrou a foto. Então eu vi pigmeu, eu vi mulher sapatão, eu vi homem sexual, homossexual, né? Eu vi mulheres que se prostituíram na reencarnação. Eu vi um monte de pessoas, eu vi pessoas de boas índoles. Foi um monte, e era tudo cópia da mesma pessoa. Se olhava entre os dois olhos, era a mesma pessoa. Só que foi várias reencarnações ali. Então foi várias personalidades que brotou daquele quarto. Saiu índio, saiu pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas chinesas, né? Pessoas orientais, japonesas. Saiu gente de todo tipo, mas você olhava no olho, era a pessoa que estava encarnada lá em Alphaville, que eu estava lá na mansão dela, que o mentor me mostrou a foto. Então essas pessoas saíram de lá e invadiram a sala. Aí eu falei, o que é esse tanto de gente pro mentor, né? Então o mentor respondeu assim, ó, olha entre os olhos, né? Foi aí que, na realidade, que eu descobri que era personalidade, né? Que eu já adiantei antes, mas foi assim que eu descobri que era personalidade múltipla. Foi quando eu comecei a questionar. Falei, e essas pessoas na sala? Aí o mentor falou, olha entre os dois olhos. Eu olhei entre os dois olhos e vi que era a mesma pessoa. A pessoa, né, é aquela que entrou lá no quarto, que está deitada lá no quarto. São desdobramento do corpo astral da pessoa que entrou dentro do quarto. E nós estamos em uma frequência diferente. Eu estava vendo as personalidades como se estivesse vendo o corpo astral. Só que foi uma condição que o meu mentor, não sei como, se foi pelo magnetismo, como que foi, ele mudou nossa frequência, que a gente começou a ter essa clarividência lá, né? Não é que a gente estava vendo corpos astrais. Não, a gente estava vendo as personalidades de um corpo astral que tinha entrado dentro do quarto. Agora, eu não consigo entender ainda se realmente esse corpo astral ainda estava deitado lá, conforme eu falei no vídeo anterior, ou se o corpo astral dele estava ali na mesma sala que a gente, só que a gente, através da clarividência, só estava vendo as personalidades. É meio confuso isso, mas é isso aí.
Aí eu fui e buscar um das pessoas que estavam lá dentro. Tinha um pigmeu. Era um cara que não tinha nem 1 metro quase, ou tinha 1 metro de altura. E ele era bem escuro. Falo isso com todo carinho e respeito. Aí eu falei, nossa, é um pigmeu. Aí meu mentor, é um pigmeu. Aí eu olhei entre os 2 olhos dele e eu vi que era o mesmo cara da foto que ele me mostrou, que estava deitado lá dentro do quarto. Aí eu falei, nossa, ele já foi reencarnado já nessa tribo. Aí meu mentor falou, já ele tem muita experiência. Ele já foi romano, ele já foi pigmeu, ele já foi japonês. Então, ele tem muita experiência. Então, tem tudo para dar tudo certo. O programa reencarnatório desse cara aí, desse rapaz. Nós estamos torcendo para dar tudo certo. Vai ajudar muito o estado de São Paulo. Vai ajudar muita família, porque ele vai empregar muita gente. Aí, nossa, tinha umas 15 pessoas lá, homem e mulher. Eu lembrei, eu tô sentindo até vibração. Vou até virar a câmera aqui, tô sentindo até vibração. Eu lembrei de uma foto que tem, acho que é da Shiva, que é de várias mulheres, que tem uma mulher no centro. São várias reencarnações, representa várias reencarnações. Então são vitórias que a pessoa conquistou. Certo? Na apometria, eles ensinam para nós que tudo aquilo que a gente conquista em reencarnação fica no mental superior. Essa energia fica no mental superior, nada se perde. E o que tem que ser resolvido fica no mental inferior. E eles mostram o mental lá, tanto inferior como superior, como uma bola lá, uma florzona de luz. E aí eu lembrei, eu falei, então, essas personalidades deles são as que conquistaram, que tá no mental superior. Meu mentor falou, ele não reclamou sobre o mental superior, mas quiser, dá pra se encaixar aí. Ou seja, é bem complexo pra mim entender lá, né? Mas usando analogia, não sei se é analogia que se diz, usando o mental superior e inferior, dava pra entender aquilo. Pois é, aí eu não conversei com nenhuma dessas entidades, porque eu não sei se elas iam me ouvir. Ah, detalhe, aí depois, o que aconteceu? Essas entidades começaram a levantar, parecia que tinha em algum lugar, e elas voltaram para dentro do quarto. E fecharam a porta, todo mundo entrou para... É uma coisa bem complicada. Que um monte de gente, mulher, homem, entrou pela mesma porta e o último fechou. Puf, bateu a porta. Daqui a pouco a porta abriu de novo, e aí saiu o cara da foto, tranquilo. Ele saiu, era o corpo astral dele, não era o corpo físico. Ele saiu e sentou no sofá. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, ele sabe dessas personalidades? Ele falou, não sabe nada que está acontecendo aqui. E outro, ele acha que está acordado, ele está inconsciente, ele tá fora do corpo inconsciente. Aí começou a formar aquelas imagens em volta dele, já das coisas que ele ia fazer, né? Acho que ele já tinha que ir para o escritório do pai, tinha algumas coisas para resolver lá. Aí o que aconteceu? Meu mentor falou, tá na hora de vocês acordarem. Falou olhando para mim. Aí eu fui, tentei. Eu não queria ir embora, eu queria aprender mais. Aí eu comecei a sentir muito sono, eu deitei no chão e dormi no chão e acordei lá em casa. É brincadeira?